Salve, salve, meu povo querido. Avançamos mais uma das nossas aulas desse curso de Cristologia Essencial. A semana passada a gente olhou o tema do sofrimento, da paixão, da morte de Cristo. Hoje nós entramos no outro tema que é fundamental, é o coração da nossa fé. Hoje a gente vai ouvir São Paulo dizendo que se Cristo não ressuscitou, toda a nossa fé é vã, é vazia. Então a ressurreição de Jesus, ela é um ponto central da nossa fé, é o conteúdo central da nossa fé, porque é pela sua ressurreição que a gente se salva, né? Mas a ressurreição de Jesus, ela traz para nós também uma força, um entendimento diferente sobre o anúncio do evangelho. Eu tentei, assim, juro por Deus, que tentei colocar o mínimo de slide possível para sobrar mais tempo para a nossa partilha, mas toda vez que a gente tenta tirar alguma coisa, é como se você tentasse mexer demais e vai perdendo coisa que pelo menos a gente deve mencionar e depois talvez aprofundar. O tema de hoje, então, tem algumas coisas que a gente precisa conversar, né? Principalmente falando sobre a ressurreição de Cristo, pensar a nossa relação com a morte, até porque no contexto que a gente está vivendo é um tema importante, é um tema que pode trazer muita luz também para nós. Depois fazer pelo menos um esclarecimento entre acreditar na ressurreição e alguém dizer que acredita na reencarnação ou frequenta, né, esses conceitos. Então é bom a gente esclarecer um pouco essas coisas. E o último ponto, ele é realmente mais para para despertar um pouco a nossa partilha, que é a relação entre a ressurreição e a evangelização. Então a evangelização sempre encontra muitos desafios. A gente está aí às vésperas da Semana Nacional da Família. Quanta coisa parece ser um problema, uma dificuldade intransponível para anunciar o evangelho hoje. E a ressurreição é para nós a grande força para viver a nossa missão, a nossa vocação. Bom, quando a gente fala da ressurreição de Cristo, então na apostila, no material de apoio de vocês, tem lá todas as partes do catecismo sobre a ressurreição do Senhor. Está por volta da página 52, se alguém tiver com ela aberta também. E então a gente vai falar da ressurreição pensando no capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que é uma passagem muito importante em que ele fala da ressurreição do Senhor. A gente vai ver algumas pinceladas sobre essa ideia. E depois os pontos de maior referência do catecismo. Ainda que algumas coisas que o catecismo fala sobre a ressurreição, a gente vai retomar no ponto 3, quando a gente debater a questão da reencarnação, e também no ponto 4, quando a gente fala da ressurreição e a força para a gente anunciar o evangelho. Então, se vocês uma hora pararem para ler, quem fez, né, a lição de casa, né, aquela preparação da aula, vai conseguir ligar muita coisa, se conseguiu verificar, por exemplo, alguma coisa da mitologia, sobre o pensamento em relação à morte, o tempo, né, que era o que interessava também. Mas se não conseguiu, depois desse encontro, você vai conseguir aí aprofundar bastante coisa interessante. Quando a gente lê o capítulo 15, então por isso que está o 15 sozinho, porque são todos os versículos, São Paulo faz uma meditação extensa sobre a ressurreição. Na verdade, ele está enfrentando um problema difícil de pessoas, de cristãos, que não entendiam, não aceitavam ou não faziam como grande coisa o assunto da ressurreição. Não é diferente de muita gente hoje no nosso tempo. A gente encontra muita gente boa, muita gente católica, muita gente de fé, né? Muita gente religiosa, e que aos poucos o tema da ressurreição, de vida após a morte, elas vão deixando de lado, assim, né?
Bom, se vier alguma coisa depois é lucro. Para mim, o importante agora é eu viver bem, ser uma boa pessoa, cuidar das minhas obrigações e pronto. Isso não é ruim. Porém, tudo que a gente faz, se não passa pelo funil, pela peneira da fé na ressurreição, não vai ser exatamente uma coisa cristã. Então, eu posso ter alguém muito educado, muito cuidadoso, muito zeloso, que cuida dos outros, né? Mas a ressurreição do Senhor, ela dá um conteúdo diferente a tudo o que você é, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você faz. Então, quando vocês relerem novamente, né, esse capítulo, então ele tem como que uma estrutura. Então, para ajudar a gente a refletir sobre a ressurreição, São Paulo ele usa alguns passos. Então, primeiro é o apelo às testemunhas. Então, a ressurreição, ela não é alguma coisa que assim deu na cabeça da gente um insight. Eureka. Eu acho então que Jesus ressuscitou. Não. Então, houve aqueles que entraram em contato com o túmulo vazio. Houve aqueles com quem Jesus ressuscitado se encontrou. E é legal a gente olhar, pelo menos mencionar, já que a gente não consegue olhar o próprio texto grego, por exemplo, e mostrar o esforço de construção que eles fizeram, ainda que tenha um desses exemplos aí, nesse capítulo 15, porque você pode dizer assim, os apóstolos viram Jesus ressuscitado, né? E aí você diz, não, mas a gente vê o que a gente quer. Você bota uma coisa na cabeça, você sente, você escuta, mas é coisa da tua cabeça. E os evangelistas, quem foi escrever relatos sobre a ressurreição de Jesus, quando vai dizer que ele apareceu e que os apóstolos viram, eles recorrem a uma construção um pouco diferente. E que a tradução para a gente equivale a mais ou menos dizer assim: ele se fez ver. Então, não foi simplesmente que os discípulos viram, mas foi ele, o ressuscitado, que provoca nos discípulos, nos apóstolos, o contato, o encontro com ele na sua glória. Então, se eu dissesse os apóstolos viram o Senhor, você poderia imediatamente rebater, dizendo, mas era o medo, era a angústia, era uma euforia. Então, foi da cabeça deles. Os autores das passagens do Evangelho que falam do encontro com o ressuscitado, ou mesmo Paulo nesse momento, ele usa uma expressão verbal que significa ele se fez ver. Foi o ressuscitado que provoca nas suas testemunhas uma experiência com ele na sua glória. Então, tudo isso vai aparecer no início desse capítulo e vai girar em torno disso. Primeiro, a fé que a gente tem, ela não veio de uma elaboração da cabeça de alguém. Ela é a narração, ela é a partilha daquilo que algumas pessoas testemunharam, inclusive o próprio Paulo. Então ele diz, e por último, apareceu a mim como alguém que já estava, como ele falando da condição dele, Paulo, eu que já estava como morto. Né? Ele usa, apareceu a mim como se eu fosse um aborto. Quer dizer, eu estava morto e ele vai me ressuscitar. Então o Senhor ressuscitado se encontra comigo quando eu estava numa condição de morte. Depois ele vai lembrar que a ressurreição de Cristo, ela toca a existência de toda pessoa, de todo cristão, de todo aquele que tem fé. Então, por isso, um cristão que não alimenta em si o desejo, a busca, a necessidade de compreender a ressurreição, ele está rejeitando uma coisa fundamental. São Paulo diz, Cristo ressuscitado, ele é primeiro fruto, primícias dos que ressuscitam. Então, o que se passa com Cristo ao longo da nossa vida e no momento definitivo da nossa passagem, também vai acontecer com a gente. Então, viver a vida cristã e deixar a ressurreição como se fosse um enfeite que se acrescenta, mas que se não acrescentar, não tem problema nenhum, é uma coisa muito perigosa para a nossa fé. E aí ele vai ligar justamente a ressurreição de Jesus com a coragem dos apóstolos.
Então, se vocês lerem essa passagem, você vai ver, é por isso, e ele diz, é por isso que a gente se expõe, porque a gente sabe que, mesmo enfrentando as dores, a perseguição e a morte, a vida do Senhor opera em nós. Tá certo? Então, vocês vão percebendo que tem como que etapas. Então, a ressurreição, ela é, antes de tudo, um evento, e eu tenho testemunhas. Sem ela, nossa fé ela é vazia. O que aconteceu com ele também é para nós como que uma promessa na esperança, e a gente experimenta de alguma maneira passageira, mas também se encaminha para isso de maneira definitiva, e é tão verdadeiro que as primeiras testemunhas dão a sua vida pela própria fé na ressurreição. Aí depois, e aí é o problema que a gente enfrenta quando a gente dá catequese, por exemplo, né? A criançada pergunta, mas como que é esse negócio da ressurreição? Né? E aí São Paulo ele vai deixar muito claro, não dá para a gente ficar explicando como é que vai ser. Né? Ele diz, quando você pergunta como, o modo, ele recorre a uma semente. Então, eu planto uma semente, o fruto virá, mas essa semente, ela é destruída. Então, esse corpo, que é a minha identidade, ele na sua fragilidade se desfaz. Mas em Cristo ressurge um corpo glorioso. A gente vai voltar a isso quando a gente entrar no tema da reencarnação, que é um problema. Então, você não vai ser somente uma alma ressuscitada, porque corpo significa o conjunto da tua história, da tua vida, da tua identidade, né? É nesse corpo que você professa a fé, é com esse corpo que você ama. Então, o corpo ele é quem você é. Então, a ressurreição, ela deve tocar o seu corpo também. Ela deve alcançar o seu corpo. Mas não é voltar a esse corpo na mesma condição que ele tenha, que a gente precisa no final do dia descansar, que a gente precisa em alguns momentos comer para alimentar o nosso corpo. Então, não é voltar aos limites da natureza, mas não é ignorar que com essa natureza a gente também tem uma identidade. Por isso que vocês vão ver que toda vez que a gente refletir sobre ressurreição, quanto mais se explica, mais confuso a gente fica, né? Porque a gente tem que equilibrar alguns elementos. E aí ele faz, ainda nesse capítulo 15, essa comparação entre o homem psíquico, então o homem enquanto a sua própria natureza, mas também o homem espiritual, aquele que se desenvolve e cresce na estatura de Cristo Jesus. Tudo isso é muito rápido para falar, porque do contrário, a gente avança demais e depois os outros elementos talvez acabam ficando um pouquinho também para trás. E termina justamente com uma pergunta que ela tem uma cara de hino, então provavelmente fazia parte de alguma liturgia daquele tempo de Paulo, e que se canta justamente isso. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Né? Então a morte ela foi derrotada. Então tudo isso daqui se encaminha, né, como um testemunho da ressurreição, uma promessa para nós e ao mesmo tempo uma atenção como essa ressurreição ela vai se desenvolvendo ou vai se realizando também ao longo da nossa vida. Depois, o catecismo, quando vocês olharem lá no material de apoio, vocês vão ver que, na verdade, o catecismo ele divide o tema da ressurreição do Senhor em 3 pontos. Né? A gente aqui se concentra no primeiro, mas os outros 2 vão reaparecer de alguma maneira também. Então, a gente está aqui no tema do evento histórico e transcendente. O catecismo ainda lembra a ressurreição como obra da Santíssima Trindade. Então, o Pai ressuscita o Filho, o Pai resgata o Filho da morte, mas é o Filho que ressuscita e, ao mesmo tempo, também a ressurreição ela é obra do Espírito Santo. E aí, toda a consequência da ressurreição como expressão do agir de Deus. Então, a gente também se torna filho adotivo, a gente experimenta a salvação, a justificação e assim por diante. Porém, para aquilo que é interessante, para o nosso encontro, para o nosso tema, são esses pontos que aparecem nesse primeiro item grande do catecismo sobre a ressurreição. Então, o túmulo vazio, vocês
Vão lembrar que o primeiro contato deles com a ressurreição, com o fato da ressurreição, era o sepulcro vazio. Tá certo? Então, isso aqui é um ponto importante. Então, não encontraram um cadáver de Jesus, né? Não encontraram nada. Isso é importante a gente entender. Quando a gente olha os textos que falam das mulheres indo ao sepulcro, encontram o sepulcro vazio, aqui é o maior ponto de uma espécie de pulo em relação à nossa fé. Por que a ressurreição ela pode ser uma coisa tão fundamental e tão central, mas que é tão importante que ofusca o pensamento da gente, que a gente joga de lado? E aquilo que eu falei, a tentação dos dias de hoje. Não, vamos viver bem a nossa fé, mas a ressurreição dá muito trabalho refletir sobre ela, então deixa de lá. Se vier bem, se não vier, não tem problema. Não pode, né? Mas por que isso? Por quê? Para falar da ressurreição, você não tem categoria. Ainda que você não tem nenhum referencial. Ainda que você tenha tudo que Jesus falou antes. Mas as mulheres, quando vão logo de madrugada procurar o Senhor, elas vão procurar aquilo que elas poderiam imaginar, um cadáver. Tá certo? Então, o túmulo vazio é a expressão de que aquilo que o homem entendia, aquilo que o homem poderia esperar, não se confunde com aquilo que Deus realiza. Por isso que quando a gente assiste alguns filmes que tentam retratar a ressurreição do Senhor, eles sempre acabam tendo uma característica um pouco assim estranha, né? Porque não, é sempre um evento transcendente, vai além da nossa palavra, do nosso entendimento. Então você tem o túmulo vazio e você tem os múltiplos relatos do ressuscitado, das aparições do ressuscitado. Aqui é um ponto, isso eu já tinha falado em algum momento, eu acho que na segunda aula, quando a gente via a questão da estrutura dos evangelhos, mas você tem uma coisa um pouco interessante. Quando os evangelistas, mesmo sendo diferentes, e vão falar sobre o sofrimento de Cristo, você percebe uma estrutura, ou pelo menos alguns elementos assim muito chave que se repetem. Quando você ler, espero que depois vocês leiam com tranquilidade, os relatos de Jesus ressuscitado com os apóstolos, vocês ficam extremamente assustados, porque tem experiências diversas. Por exemplo, o Evangelho de João, ele vai dizer que Jesus ele entra quando os apóstolos estavam reunidos de porta fechada. Então, ele passa pela parede. Agora, não é um fantasma, porque depois o próprio João vai dizer que quando ele aparece aos apóstolos no lago de Genezaré, ele come, ele pede comida. Então, o fantasma não vai comer. Então, ao mesmo tempo que ele está livre de todas essas leis do funcionamento da natureza, né, do espaço, você não atravessa uma parede, até que você derrube a parede. Ao mesmo tempo que ele está livre, mas também tem o aspecto de que é ressurreição da carne, é ressurreição da pessoa, a pessoa inteira, não é um Gasparzinho glorioso que está voando por aí. Então, o encontro com o ressuscitado, ele causa na gente um impacto muito interessante, porque ele se apresenta a cada um, e cada um como se deixasse testemunhos variados de um mesmo evento. Por exemplo, os apóstolos se encontram com ele, conversam com ele, mas não o reconhecem. E, ao mesmo tempo, é ele próprio. Então, tem várias coisas que os evangelistas, para dizer que o ressuscitado é o crucificado, então você tem que ter uma lógica de continuidade, mas, ao mesmo tempo, não é alguém que voltou da morte e vai ter fome. Não é alguém que voltou da morte e já tem que descansar porque está cansadinho. Não. Então, você tem aí um elemento de continuidade, mas também um elemento de novidade, de descontinuidade. Nesse sentido, aí é interessante quando a gente fala desse estado da humanidade ressuscitada de Cristo, que era o que eu acabei antecipando, né? Ao mesmo tempo que é a nossa humanidade ressuscitada, mas livre de tudo isso que a gente entende como humanidade. Então, o humano, ele se realiza no limite, né? Toda vez que você é humano não quer ter limite, você está sendo desumano com você mesmo. Mas a humanidade de Cristo, ela ultrapassa
os limites da natureza como a gente conhece. E aí, finalmente, o catecismo ele concentra nesse último tema a ressurreição como um acontecimento transcendente. A palavra transcender é ir além, né? Então, tudo que eu posso falar sobre a ressurreição, eu falo de uma maneira aproximativa, de uma maneira coberta no mistério, né? De uma maneira em que eu entro através de um caminho de fé. Então, não é apenas buscar evidências. Se você quiser provar a ressurreição, você está falando de outra coisa e não da própria ressurreição. A ressurreição é sempre um evento que, na sua própria natureza, é muito além das nossas explicações. É por isso que a gente, às vezes, procura explicações que nem sempre são as melhores. É por isso que é mais fácil a gente errar do que acertar. E aí a gente precisa, então, olhar em relação à ressurreição de Jesus, o tema da morte. O que é a nossa morte? O que é a morte das pessoas que a gente conhece? O que é a morte de qualquer pessoa no mundo? Então, a morte ela tem várias dimensões aí. Você poderia perguntar, se o homem não tivesse cometido o pecado, o ser humano não morreria? Então, a gente pode dizer que morreria, mas não morreria. Morreria no sentido físico. O nosso corpo ele tem um limite, ele tem uma debilidade. Mas por que na hora do limite a gente tem o risco de cair no desespero? Esse limite ele faz a gente lembrar o quanto muitas vezes a nossa vida está distante do Criador. Então, quando você vê o seu limite, você tem dois caminhos. Aqui é o meu limite, então é o momento em que eu me entrego ao Senhor. Ou você pode ver, aqui é o meu limite, agora eu me desespero. Então, como fenômeno físico, a morte ela vai acontecer para todas as pessoas de uma maneira semelhante. É lógico, tem várias formas das pessoas morrerem. Mas como fenômeno físico, ela vai acompanhar todo mundo. Agora, nem todo mundo tem, diante da própria morte, uma interpretação semelhante, né? A morte ela tem uma característica existencial. Então, quanto mais uma pessoa ela é consciente da sua mortalidade, então que ela é finita, que a vida dela não é garantida por si mesma, né? Você pode ter todos os projetos, diz amanhã eu vou fazer tal coisa, mas pode ser ainda hoje, né? Antes já do coronavírus tinha alguma estatística que falava que a cada segundo uma pessoa morria. Quantas pessoas já teriam morrido nesse tempo todo que a gente está aqui? Né? Por que a gente não morreu? Né? Então, tanta gente morrendo por segundo. Então, a morte como tal, enquanto fenômeno, ela é semelhante para todas as pessoas. Porém, como conteúdo existencial, ela vai ter uma conotação diferente. Então, o que a minha morte me fala? O que a possibilidade da minha morte reorganiza e reorienta a minha vida? O que o fato de ser limitado faz com que eu enxergue a minha existência diferente? Então, a morte ela é um elemento também existencial. Quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais esse tema, no curso lá Envelhecimento e Sociedade, que está aqui no canal no YouTube, você tem a aula 2 ou aula 3, que é sobre vulnerabilidade. Se eu errei o número da aula, mas tem uma aula lá sobre vulnerabilidade. Muito interessante a gente olhar. Depois, a morte, ela também é um fenômeno ético. Então, que todo mundo vai morrer, a gente sabe. E por causa disso, você sai dando pancada na cabeça de todo mundo? Não. Que todo mundo vai morrer, a gente sabe. Mas você também entende que há um jeito de viver, há um jeito de cuidar da própria vida, há um jeito de cuidar da vida do outro, e você se sente responsável. Então, vamos imaginar que alguém dissesse, bom, eu vou sair dirigindo aí feito um doido. Se eu atropelar alguém, se eu passar em cima de alguém, é porque era o dia daquela pessoa. A gente não pensa dessa maneira. Então, mesmo sabendo que a pessoa ela tem uma vida finita, que em algum momento essa vida ela se encerra, mas ao mesmo tempo eu me sinto responsável por cuidar da vida do outro. E aí, tanto o desejo de antecipar a morte, então o que a gente chamaria de eutanásia, mas também como um desespero de evitar a morte, que a gente chamaria de distanásia, essas duas coisas, dentro do pensamento cristão, elas não se combinam. Então a morte ela deve ser acolhida no seu momento correto.
ainda que seja difícil a gente identificar exatamente todos os padrões disso. E a morte, antes de tudo, ela é um elemento espiritual. Ela tem uma dimensão espiritual. Na morte, era como se fosse, deveria ser, pelo menos, o cumprimento da minha vida. Então, a morte não deveria ser algo para se passar em mim, mas a morte como a última atividade que eu deveria fazer. Qual é o meu último compromisso? Entregar a minha vida nas mãos de Deus. Então, por que a ressurreição de Cristo ela não pode ser um elemento para ser colocado de lado da vida cristã? Porque sem a ressurreição de Cristo, no máximo, a gente vai compreender a morte como um fenômeno físico, como um fenômeno existencial e ético. Mas ela, como uma entrega, ela não teria sentido. Se não existe ressurreição, não estou entregando, eu simplesmente estou perdendo, né? Ou pelo menos a minha existência está se desintegrando. Nesse ponto, a gente entra na... Por que não combina, né? Aqui, ó, a gente não está fazendo nenhum juízo de valor sobre quem acredita em reencarnação, se tem algum conhecido nosso que é católico e gosta de falar de reencarnação e acredita. Então, a gente não vai entrar aqui nessa coisa, porque não é o nosso objetivo. Mas dentro de um entendimento, a partir da revelação, então, se eu quero considerar com seriedade os dados que eu tenho a partir da Sagrada Escritura, não dá para falar da vida de Cristo, falar da sua ressurreição e pensar, concordar em aceitar alguma ideia de reencarnação. Então, vamos pensar aqui. O que basicamente seria a reencarnação? Pensem da seguinte maneira, né? Vou mostrar para vocês a mortífera. Quem não conhece ela, não se assusta, que é mortífera, tá certo? Uma amiga minha que eu gosto porque ela me ajuda a lembrar realmente que o tempo da gente é muito passageiro e tanta coisa que a gente acha que é bonito que um dia vai depois tudo se desmanchando. Mas quando você pensa numa pessoa, então veja, pessoa ela é unidade de um elemento visível que a gente chama de corpo, que a gente chama de dimensão biológica, que a gente chama de matéria, mas isso é uma dimensão. Aquilo que a gente toca, né? Aquilo que a gente abraça, aquilo que a gente beija, né? Então, a pessoa ela tem uma dimensão tangível, né? E isso a gente chama de corpo. Mas a pessoa também tem uma dimensão de interioridade, que a gente chama de alma, que a gente chama de espírito, que a gente fala da sua relação com Deus. Então, a pessoa é essa unidade de interioridade e exterioridade, de materialidade e espiritualidade. A pessoa é uma coisa só. No entendimento da fé na ressurreição, então você vai entender que com a morte você tem como que a separação entre o corpo e a alma, porém na ressurreição você recebe o seu corpo, então é o seu corpo, porém ele na forma gloriosa. Então, quanto mais a gente tenta dar explicações, vocês vão percebendo que às vezes vai ficando ainda mais confuso. Mas de qualquer maneira a gente tem que dar algumas explicações. Então, na ressurreição, vai ressuscitar o meu corpo enquanto a minha identidade. Então, é a minha história, é a minha, né, a minha existência, mas fora da corruptibilidade. Então, o meu corpo ressuscitado com a minha unidade como pessoa. Na reencarnação, o que você teria? Você teria corpos diferentes para uma mesma alma. Então, o corpo ele não é algo da unidade da pessoa. É como se o corpo fosse simplesmente um objeto. Então, eu quero escrever, eu vou escrever com essa caneta verde. Não quero mais escrever, agora eu vou escrever com a caneta azul e depois eu vou escrever com essa caneta roxa. A minha intenção de escrever, ela ultrapassa qualquer uma dessas materialidades aqui. Não é a mesma coisa quando você pensa em relação ao cristianismo. A pessoa ela é unidade do seu corpo e da sua alma. Então, vamos imaginar, não tem cabimento, mas vamos imaginar, ainda que você tivesse uma mesma alma em corpos diferentes, você teria unidades diferentes, então não seria a mesma pessoa. Compreendem isso?
Depois na partilha fica mais fácil a gente explicar. Então, a reencarnação, ela tem um problema, antes de tudo, antropológico, porque ela rompe a unidade entre pessoa e corpo. O corpo nada mais é do que simplesmente um instrumento, enquanto que no pensamento cristão, o corpo ele é a sua própria condição, né? O corpo não se separa de quem você é, ainda que você fala numa linguagem comum. Eu tenho corpo. No pensamento cristão, você é corpo, você é interioridade, você é exterioridade, você é materialidade, você é espiritualidade. Depois tem um outro problema, que é uma incompatibilidade ética. Então, se hoje eu devo sofrer para pagar uma dívida, lembra a aula sobre o pecado? Uma das palavras para pecado, né? Ofeilema, dívida. Então, para pagar os pecados anteriores, eu tenho que sofrer hoje. Ótimo. Então, se eu sofrendo, eu estou pagando uma dívida anterior, qual é a sua responsabilidade em provocar em mim o sofrimento? Então, você que me faz o mal, você está me fazendo pagar a dívida que eu já tenho. Então, você não está me fazendo mal, você está me fazendo bem. Se numa relação eu e você, eu posso pensar assim, mas quando se tratar de um terceiro, quando eu encontrar você maltratando um outro, eu deixo tranquilo, porque aquele outro que está sendo maltratado está pagando por uma dívida que fez lá no passado. Então, além da incompatibilidade antropológica, você tem um perigo ético aí. Então, qual é a minha responsabilidade com esse que hoje sofre? Deixo ele sofrer porque ele está pagando por alguma coisa? Ou ainda, e o inocente não sofre? Então, são várias coisas que a gente precisa pensar que elas não têm compatibilidade com o pensamento cristão. Depois tem o problema da incompatibilidade teológica. Então, a ressurreição de Cristo é garantia da nossa salvação. Mas se o homem ele vai evoluindo por um conjunto de reencarnações, ele não é salvo por Cristo. É ele que se salva, porque vai ficando melhorzinho de uma passagem para outra. Então, aqui eu não estou querendo entrar em nenhuma forma de desrespeito a alguém que acredite, defenda a reencarnação. O que eu estou dizendo é, dentro de um conjunto de entendimento da fé cristã, não tem compatibilidade você colocar as duas coisas como se fossem semelhantes ou se ainda pudessem ser justapostas uma do ladinho da outra. Não tem sentido. O que é bom a gente entender? Muita gente que vai atrás de alguma coisa, de mensagem de um espírito, que vai procurar um lugar onde tem alguém que receba uma mensagem de alguém, ou a pessoa começa a ler mais sobre reencarnação, e tem muitos textos, muitos autores que trabalham coisas e que misturam isso tudo, né? No fundo, você tem uma dificuldade de lidar com a morte. Então, pensa como deve ser difícil para uma mãe que um dia enterrou um filho, para um pai que um dia enterrou um filho, para um casal que se amava que um dia um partiu pela morte, né? Então, você sempre tem o desejo de ter uma palavra a mais, de ter uma explicação a mais. Então, quando você encontra alguém que fala muito de reencarnação, você tem que ter um certo respeito, porque geralmente é atraído para esse tipo de pensamento aquelas pessoas que gostariam de ter fechado um pouco melhor o relacionamento de uma determinada maneira. E por essa falta de uma palavra, então alimenta aquele desejo de que o outro venha dizer alguma coisa, de que o outro possa, ou de que o outro esteja aqui novamente, porque esse sobrinho é o meu pai que faleceu e assim vai. Então, a gente tem que ter uma delicadeza muito grande, porque atrás dessa confusão, geralmente há uma dificuldade grande de lidar com o tema da morte. Por isso que antes a gente já falou um pouco da questão da morte. E aqui agora é o momento em que a gente vai fazer partilha. Não sei se vocês vão querer falar no grupo grande ou se querem se dividir em grupos menores, mas a ressurreição de Jesus, ela coloca um gás diferente para a gente pensar os desafios que a gente tem na nossa vida. No geral, a gente pensa que desafio e problema é como se fossem coisas que inviabilizassem a nossa existência.
na verdade, os desafios e os problemas, eles são o contexto. Se você me pergunta onde é que você está, eu estou aqui dentro dessa sala, na parede minha da direita tem uma estante, na parede da esquerda tem uma janela, atrás de mim tem outra parede, assim vai. Tudo isso daqui é o meu contexto. Onde é que eu estou? Hoje é uma segunda, é mais ou menos umas 6:30 da tarde, por aí. Então, tudo isso, eu falo, é um contexto. Os desafios que nós temos, então, você pode pensar os conflitos familiares, os problemas sociopolíticos, as doenças que a gente enfrenta, a violência das pessoas. Todos esses desafios, eles dizem em que momento da existência nós estamos. Então, a fé em Jesus vai ajudar a gente a ver que os desafios não inviabilizam, mas, na verdade, contextualizam a nossa existência, a nossa missão, a nossa vocação e a nossa evangelização. Então, a gente vai partir agora para esse momento de conversa entre a gente e tudo mais, mas é como que uma consequência de tudo aquilo que a gente falou nesse itinerário, nessa aula de hoje. Deixa eu parar a gravação para a gente começar a fazer a nossa partilha.